Olá, amados, graça e paz, aqui irmão Fábio Gomes. A palavra diz: o meu povo perece por falta de conhecimento e negligência no ensino. Nós devemos sempre aprender do Senhor, porque aquilo que vem por revelação divina é justamente por meio desta revelação que nós não somos influenciados por aqueles que não há compreensão da palavra. Quando a palavra diz que homens de fé fecharam boca de leão, conquistaram reinos e nações, segundo aqueles que estão cheios do Espírito e aptos a falar em relação ao reino dos céus, do qual o Senhor nos concede autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e para tudo que ligarmos aqui é ligado no alto dos céus, assim como tudo que desligarmos aqui é desligado no alto dos céus. Assim, quando a palavra diz que homens de fé desejavam a morte, assim como sabemos de Elias, quando ali enfrenta os profetas de Baal e Jezabel o faz uma ameaça, sabemos que, na verdade, o que havia de suceder, que o Senhor iria o arrebatar em vida, a fim de condenar Jezabel, que diz que se não fizesse o mesmo que ele fez com os profetas de Baal, ela seria amaldiçoada pelos seus próprios deuses. Ou seja, todo aquele que está na maledicência acaba sendo destruído pela própria maledicência de não ter Jesus Cristo, que pode os livrar da maldição. Estão suspensos, com a alma suspensa. Estão onde a palavra diz que maldito aquele que é pendurado no madeiro. Assim, homens, como Jó, quando a palavra diz deseja a morte, não é no sentido de ser condenado. Na verdade, aqueles que estão segundo o Espírito do Senhor estão livres da maldição e a ponto de alcançar a salvação. Quando se fala no sentido de morrer, é de encerrar a carreira. Assim como diz Paulo, quando permitiu que aquele mensageiro de Satanás que os bofetava na sua face, que ele fosse retirado, ele estava desejando encerrar a carreira diante o Senhor, assim como outros homens no decorrer da carreira segundo o Espírito. Jamais confundam isso com atitudes como depressivas ou opressão, segundo a palavra diz, segundo o mundo. Assim como sabemos de Judas, o Iscariote, que a palavra diz que ele onde, segundo a palavra nos diz, que o desgosto, assim como na verdade o remorso, segundo o mundo, não traz arrependimento, traz na verdade a ruína e destruição. Assim como sabemos que estes homens, estando na fé, jamais o Senhor iria permitir com que eles usassem de suicídio ou de outros meios, uma vez que a palavra diz que aqueles que praticam suicídio não herdam o reino dos céus. Jamais aqueles que o Senhor os chama e os escolhe se aparta do Senhor. O Senhor, os seus planos é que eles alcancem a ressurreição e jamais sejam, na verdade, apartados do Senhor. Mas antes, aqueles que estão segundo o mundo e que, segundo o remorso do mundo, não traz arrependimento, estes sim estão sujeitos a estarem com seus dias sendo abreviados, e assim como também
a praticar atos aonde na verdade estão apartados eternamente de Deus, por não ter o único Espírito, porque na verdade estão com o coração com duplo ânimo e sujeito a tudo quanto é tentação, aonde quando se chega o último inimigo, o anjo da morte, todo aquele que tem o Espírito do Senhor, ele não toca. E ainda que a palavra diz que passe pela primeira morte, está dormindo em Cristo, porque lembrai-vos, assim como a parábola do rico e de Lázaro, que Lázaro os anjos o levaram, mas o rico foi sepultado. Por isso, jamais sejais incrédulos, assim como também cingir sempre da verdade, a fim de aprender segundo os preceitos do Senhor, e jamais serem influenciados por pessoas que não têm o conhecimento da palavra e andam negligente. Assim nos diz o Senhor.